Olá, amigos ouvintes da rádio divulgar.net. Como estamos? Todos bem? Graças a Deus. Então, estamos aqui novamente, dando continuidade à nossa tarefa, à nossa missão de divulgar a revista O Reformador, para divulgarmos cada vez mais essa querida doutrina que nos consola e nos acalma o coração. Dessa vez, nós estamos com a revista do ano 130, número 2201, agosto de 2012, cujo título é E a Vida Continua, de Ailton Paiva. Está na página 22 e 23 da revista O Reformador. Então, vamos começar a nossa leitura, nosso pequeno momento de estudo, de aprendizado, de entendimento da doutrina. Vamos lá. Hoje nós vamos falar um pequeno trecho da história de um querido e amado espírito, André Luiz. Vamos ver como vai se passar esse momento. André Luiz é o pseudônimo do médico que viveu no Rio de Janeiro e que, após sua desencarnação, passa por um período de adaptação até tornar-se cidadão da colônia espiritual chamada Nosso Lar. Atendendo às características da sua personalidade, logo se integra no estudo e em ações teóricas, práticas na nova dimensão da vida em que se encontra. Transforma seus estudos e trabalhos em emocionantes e esclarecedoras reportagens, que se combustanciam em livros captados pela admirável mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Inicia esses relatos na investigadora obra Nosso Lar e prossegue em muitas outras. No livro E a Vida Continua, André Luiz descreve suas observações, estudos e trabalho na espiritualidade. Ao apresentá-lo, Emmanuel assim se expressa. Conquanto às personagens da história aqui relacionadas, todas elas figuradas autênticas, cujos nomes foram naturalmente modificados para não ferir corações antigos na terra. Tenham dito, como que dissemos, experiências muito diversas daquelas que caracterizam as trilhas do próprio André Luiz em seus primeiros tempos na espiritualidade. E é justo considerar que os graus de conhecimento e responsabilidade variam ao infinito. E começando a história, essa história que se desenrola no livro E a Vida Continua. Evelina Serpa e Ernesto Fantini encontram-se numa estância de águas medicinais em Poços de Caldas e por aparente acaso ficam sabendo que estão com a mesma doença renal e que em breves deverão submeter-se à delicada cirurgia, perigosa cirurgia. E aos poucos do diálogo sobre a doença, diagnóstico e terminologia científica da enfermidade, a troca de informações e o partilhamento de ideias e dores vai unindo cada vez mais, sobre o aspecto espiritual, aquelas duas almas que não haviam encontrado parceiros afins com seus sentimentos e emoções. A mirida recíproca lhes fazia observar que haviam caminhado a passos compridos para a intimidade profunda. Onde vira antes aquela jovem senhora que a beleza e o raciocínio tanto favoreciam, pensava Ernesto atordoado. Em que lugar teria encontrado alguma vez aquele cavalheiro maduro e inteligente que tão bem conjugava simpatia e compreensão? Refletia a senhora Serpa, capaz de esconder o agradável assombro que a dominava.
Chega o momento da partida e ambos já com destino marcado para a cirurgia. Bem, senhor Fantini, se houver outra vida além desta, e se for a vontade de Deus que venhamos a sofrer em breve a grande mudança, creio que nos veremos de novo e seremos bons amigos. Essa história se passa, esse encontro, esse diálogo se passa na sala em que eles aguardam para serem operados e, coincidentemente, do mesmo problema renal, né? Então, eles se encontram ou se reencontram nessa sala de cirurgia. E vamos ver o que aconteceu após isso. Mentalmente, procuraremos enxergar o reencontro. É o que eu falei, né? Parece ser um reencontro de almas. Evelina despertou num quarto espaçoso, com 2 janelas deixando ver o céu. Emergia de um sono profundo e pensou. Sim, era muito mais que um sono profundo. Passam os primeiros instantes, subitamente sente-se como estivesse num agradável balneário. Ao derredor, pessoas simpáticas e amigas que ela, porém, não conhecia. Evelina interrogava-se quanto ao melhor processo de estabelecimento contato com alguém, quando viu um homem não longe que a fitava evidentemente assombrado. Oh, não era aquele cavalheiro? Exatamente. Ernesto Fantini, o improvisado amigo das turmas. O coração bateu-lhe agitado e estendeu na direção dele os 2 braços, dando-lhe a certeza de que o aguardava de alma aberta. Ela não sabia até então que havia desencarnado. Eles estavam no mesmo salão, lá na outra extremidade, após o desencarne. Fantini, pois era ele mesmo. Ergueu-se da poltrona em que se guardava e avançou para ela a passos rápidos. Eveline, Dona Eveline, estarei realmente vendo a senhora? Eu mesma, respondeu a moça, chorando de alegria. O recém-chegado não foi estranho à emotividade daquele minuto inesquecível. Lágrimas lhe rolaram no rosto simpático e sisudo, lágrimas que ele buscava enxugar, embaraçado, procurando sorrir. Trocam impressões sobre os novos momentos que estão vivendo após a cirurgia e as situações estranhas que estão acontecendo. Estariam mortos? Mas estavam vivos. De início, julgam estar em um hospital especializado para restabelecimento, mas os fatos vão se sobrepondo até descobrirem que a vida continua, mesmo depois da morte. Foram acontecendo fatos, né? Foram acontecendo situações em que eles chegaram a entender que eles haviam desencarnados. E novamente, coincidentemente, não é porque não existe coincidência, estavam no mesmo local. Se encontraram na sala pré-cirúrgica, foram cirurgiados, desencarnaram e estavam no salão de restabelecimento no mundo espiritual, também juntos. 2 almas afins se reencontravam. Após a morte, a vida continua. E o amor também. Principalmente o amor cujas raízes se prendem ao solo do tempo distante. Acredito eu que foi reencontro de almas e que eles já estiveram juntos em outras vidas. Mas vamos ver o que o texto nos fala. Não vamos adiantar, né? Mesmo neste plano espiritual, passam por provas.
Aprendem a trabalhar para o bem dos semelhantes sob a tutela e orientação do irmão Cláudio e instrutor Ribas. Aí eles já percebem que eles começam a trabalhar, a estudar, se aprimorar no mundo espiritual. Não é o que a gente pensa, né? Que a gente desencarna, vai para o mundo espiritual, aí vai ser tudo flores, nós vamos brincar, vamos passear, vamos cantar. Pelo contrário, trabalho é o que não falta. Estudo, então, é imensa biblioteca. E a gente percebe que não sabemos nada ainda. Quando nós nos deparamos com a biblioteca, com as salas de estudo das colônias de estudo, a gente percebe que a gente não sabe nada. Interessante, né? A vida continua e continua com obrigações, com responsabilidades, com compromissos. Isso é muito importante. Socorrem familiares em tramas de desequilíbrio e sofrimento, finalmente. Então, depois que nós desencarnamos, nós temos essa dádiva permitida por Deus de até socorrer nossos familiares que estão aqui ainda no plano de provas e expiações. Às vezes, a gente tem até mais condição de socorrer os nossos entes queridos quando nós estamos desencarnados do que quando nós estamos aqui presos a essa gaiola que é a matéria, né? Lá nós temos mais agilidade, o nosso pensamento fica mais aflorado, a gente tem melhores percepções, até porque nós temos os nossos orientadores, né? Os nossos instrutores que estão num nível bem superior a nós. E isso é maravilhoso. São nesses momentos que a gente se imagina desencarnado, né? Quando a gente lê alguma coisa sobre o umbral, a gente fica apavorada, né? Eu não quero desencarnar, não. É interessante como é que a nossa mente trabalha. É muito interessante isso. Ou seja, a gente só quer o bom, não é verdade? Mas quando nós nos desencarnamos, nós percebemos da necessidade que nós temos de continuar trabalhando, continuar estudando, e que nem tudo são flores. Até porque a gente começa a observar, às vezes a gente tem essa autorização de observar o sofrimento dos nossos entes queridos que ficaram aqui na Terra, e isso nos faz sofrer também. Nós observamos como é que o mundo está totalmente revirado de ponta cabeça, como as pessoas perdem oportunidades colocadas nas suas portas, como as pessoas preferem a porta larga do que as portas estreitas, né? Então a gente consegue, às vezes a gente tem essa autorização, essa dádiva de ver tudo isso no planeta Terra, né? No planeta de prova e expiação, e a gente sofre também, porque o espírito também tem sentimento, e muito sentimento, né? E aí, continuando, a casa festejava os dois obreiros que haviam sabido vencer com devotamento a humildade os tropeços iniciais do levantamento de bem-aventurados. Bem-aventurado futuro. Então, a casa se regozijava de felicidade por ter esses dois obreiros de volta, né? O senhor Fantini, né? E a senhora Evelina, dois bons grandes espíritos que estavam retornando à casa do pai, estudando, né, sendo orientados, tendo instrução para melhor ajudar o planeta de provas e expiações. Então a casa ficou feliz. É quando a gente chega no centro espírita, que nós encontramos alguém que está com um conhecimento melhor do que nós, para nos ajudar, né? Para nos orientar. E aí nós ficamos felizes, a casa fica feliz por resgatar aquele irmão, por ter aquele irmão para orientar os outros menos felizes, né? Com menos conhecimento da doutrina. Então tudo isso é uma ajuda mútua, as mãos que se dão, as almas que se encontram, que se reencontram, as afinidades que se integram,
Tudo isso faz parte do nosso mundo, tanto material como espiritual. E rodeado de assessores, Ribas, que era o assessor de Dona Evelina e de seu Fantine, saudou-os no limiar e, tomando-os nos braços, como a filhos queridos, ergueu os olhos para o alto e rogou, comovidamente: Senhor Jesus, abençoa os teus servos que se consagram hoje, um ao outro, em sublime união. E às vezes eu fico tão emocionada quando eu encontro essas leituras tão edificantes na revista, que eu fico sem atitude, sem palavras, até me culpo. Mas eu sou uma pessoa muito emotiva e ultimamente eu ando com a minha emoção na flor da pele. Eu não sei se é o momento de pandemia, o momento de nós estarmos muito envolvidos, estudando e buscando e tentando encontrar a porta estreita, né? Mas nós vimos nessa leitura de hoje que a vida continua. E essa prova de que a vida continua após a morte, após o desencarne, nos é muito caro, nos é consolador, nos deixa com o coração menos aflito. Sabemos que nós vamos reencontrar familiares, amigos, nossos instrutores, né? Os nossos orientadores, e que a gente tem essa possibilidade de melhorar e que nada está perdido, que a gente pode melhorar, encarnados e também desencarnados. Olha como Deus é bondoso e amoroso. Ele nos dá oportunidade em todas as situações. Ele está sempre nos dando oportunidade, Ele está sempre abrindo a porta para a gente, abrindo todas as janelas, nos dando milhões de possibilidades. E isso nos encanta e nos faz felizes e agradecidos. Bem, meus amigos, essa era a nossa leitura de hoje. Mais uma vez, muito grata pela companhia de todos. Agradecer ao nosso Divino Pai Eterno por essa nova oportunidade, por esse momento de reencontro, esse momento de estudo, de aprendizado. E agradecer a vocês, mais uma vez, por poder estar aqui com todos, disseminando essa maravilhosa doutrina, que tanto aquece o nosso coração. Wanda Barros, para divulgar.net. Até a próxima.